Todo dia isso. Então, em homenagem a essa situação, a palavra de hoje para chegarmos mais longe e espalhar aí essa ideia vai ser sepultreta. E vamos conversar. Bem-vindo, bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica. E eu não disse que essa treta ainda ia longe? Não disse? Não falei? Não avisei? Onde? Ora bolas! No episódio anterior sobre Andreas Kisser, comentando Saga Sepultura, tá escrito lá no título, comentando sobre uma possível reunião da banda, e piriri e pororó, e outras coisas aconteceram nesse meio do caminho, ele estaria se contradizendo, e essa coisa arada toda, como diria Robert Plant, makes me wonder, traduzindo, me deixou aqui com a mufa trabalhando, para além do Fla-Flu Cavaleira Kisser. Antes, porém, todavia, entretanto, contudo, eu já vou dar-lhe cedo. O quê? Um vrá da Cósmica aí na tua oreba. Se você que tá chegando aqui por meio desse vídeo não sabe, esse é o momento onde eu indico alguma banda massa para você ouvir coisa nova ou clássica e esquecida, para sair do mais do mesmo. E hoje eu trago uma novidade, por enquanto apenas um álbum, espero que soltem muitos outros. Shadow of the Black Pyramid é o homônimo, e eu vou classificar aqui como um death stoner, já que os integrantes antes eram de bandas de death metal, e eu vou dar um destaquezão para a longérrima, épica, bacanosa Water Escapes, que assim, para dar a vocês um gostinho, pensem nos momentos mais bacanas e sentimentais do Chris Cornell, mas não tão exagerado, aquele vocal mais contido do Eddie Vedder, sabe? Assim, música belíssima, enfim, confiram lá e depois me digam o que vocês acharam e vamos pro tema de hoje. Tu aí, sabe quem é Tony Iron? Eu juro que quando eu inventei lá o Tony Maiden eu não tava pensando nele, mas que seja. Bem, ele é o fundador do fã-clube oficial do Sepultura e participou do episódio muito massa do Loudness Videocast, que eu recomendo, não só o dele, mas, enfim, o canal, passem lá para conferir. Lá pelas tantas, ao longo do papo, surge ali a informação que possivelmente nós teríamos uma biografia da dona Vânia Cavaleira, mãe do Max e do Igor. Massa, né? Pois é. O jornalista, que trabalhava na mesma revista que ali o apresentador e que tinha contato com ela, tomava um café com certa regularidade, piriri, pororó, daqui a pouco lá pelas tantas recebe um telefonema curto, grosso, do tipo, cancela. E eu sei que falando assim fica uma coisa tipo, uau, forças ocultas. Mas não, gente, assistam lá e tal. E eu prometi pra vocês ali no início que isso aqui daria algo mais a pensar para além de polêmica. Já vamos chegar lá. Rapidinho sobre quem é Tony Maiden. Veja na sequência o meu vídeo sobre Álvares de Azevedo e heavy metal, Noite no Caverna. Enfim, é um projeto bem bacana, um livro aí misturando gótico e metal que eu acho que tu vai gostar. Voltando pro Tony Iron, ele se mostra genuinamente surpreso, feliz, caramba, biografia, e daí já corta isso pra, nossa, tipo, pô, cancela, como assim? E aproveita também e já emenda, tipo, se eu quisesse, eu escreveria coisa que venderia que nem água no deserto por conta de uma única frase que eu colocasse. E na boa, e ele diz que opta por não fazer isso porque acha desrespeitoso, biografia não autorizada, e na boa, eu não duvido se eu, na minha curtíssima trajetória baterística, já vi e vivi coisa que põe à prova, que derruba esta irmandade do metal. Quem dirá um sujeito que já estava na atividade aí, desde antes de euzinha ser um punhado de células embrionárias. Pega essa aí. Agora vamos para uma matéria da Billboard Brasil e para aquela rede lá que dizem que não pode falar o nome, aquela das fotinhos que você já sabe muito bem. Bom, o título da matéria então, né, sobre Max e Igor na turnê de despedida, Andreas Kisser diz: pra que estragar algo tão bonito? Eu sei, linguagem escrita, mas gente, não tinha nada lá indicando, sei lá, entre parênteses, ai, risos, algo que indicasse que ele estaria brincando com essa informação, que contradiz o que a gente falou lá no outro episódio da saga anterior a esse. E enquanto isso, pessoas discutem, se digladiam e trocam insultos na rede das fotinho essa, diante ali da lembrança daquela live que o Max fez em modo total giraia, que vocês devem se lembrar muito bem. Pra quem não lembra, ele fala dos impostor usando o nome Sepultura. Hã?
E dito tudo isso, vamos então costurar esse monstrengo aí de Frankenstein, tirar alguma coisa de bom do churume. Quem tá aqui desde, e isso eu vou querer saber, novembro de 2020, lembra, ou chegou um pouquinho depois, lembra que o bordão do canal era rock, metal e livros. Obviamente isso abrange não só os livros nos quais músicas foram inspiradas, mas biografias das nossas bandas preferidas, que aliás tem uma playlist cheia aí pra tu conferir depois. Quando eu gravei o vídeo da build do Max, que aliás me agrada bastante ali, o modo despojado dele e tal, já expliquei lá, depois vocês vejam no próprio vídeo, teve um comentário que me chamou a atenção, infelizmente não por um motivo muito agradável, né? Tipo, essa biografia é um punhado de notícias falsas, não, fake news, né, tem que falar em inglês. E piriri, pororó, não sei o que, e eu fiquei, já chegou os marido imaginário do Max, né, tava demorando, eu sabia que viria alguém, e eu sabia que o nome Cavaleira, a mínima menção desse nome já suscita fervor, e eu só não imaginava que era tanto. Agora eu vou mencionar lá do Collector's Room, porque o Ricardo tem uma série, gente, série só pra responder imbecilidade, onde alguém ensinou pra ele que biografia de banda é revista Tititi e revista Caras. Viram só os efeitos de uma pessoa que não lê, os efeitos da falta de leitura na cachola, ou da leitura, porém, tipo, passei os olhos e não entendi nada do que eu vi? Pelo menos quando escrevemos ficção, a gente aprende logo de cara. Narração em primeira pessoa nunca é confiável. Mas estamos falando de biografias, é não ficção. Será? Sabia que até para contar fatos que de fato aconteceram de verdadeinha? Pois é, a gente ficcionaliza em algum ponto. E se não dá para confiar nessa narração, em quem a gente confiaria? Qual é a medida certa da desconfiança, digamos assim, e por que algumas informações nos são caras? Elas de fato nos importam ou a gente quer pensar isso? Será que essa biografia proibidona da Dona Vânia traria aí algum furo, alguma informação sobre reais motivos da treta no Sepultura lá em 96? E caso trouxesse e viesse à tona, isso faria alguma diferença justa e positiva na vida de alguém? Desencontro de informação é comum até nas conversas mais corriqueiras e em assuntos, digamos, mais sérios. Em alguma medida, eles podem até indicar a evolução, caso você não tenha se dado conta disso. Existe muito benefício em ser uma metamorfose ambulante, como diria Raulzito, ao invés de ficar querendo ter razão a troco de nada, mesmo quando já provaram que você está errado ou errada. Mas quando você é uma pessoa pública conhecida, isso tem um preço. Sempre vai chegar alguém e dizer, ué, antes você dizia X, agora diz Y, ou por preguiça, ou porque não buscou a informação, ou só para encher a paciência mesmo. Parece que as pessoas querem que alguém fique ali a vida inteira com a mentalidade que tinha na adolescência. Eu não preciso me demorar nisso, né? Parece... não. Qual o limite entre a integridade e a, digamos, maleabilidade saudável? Porque as duas têm aí os seus reveses. A primeira, você pode se tornar uma pessoa casmurra, teimosa. E na segunda, se você exagerar nela, ficar mudando de opinião o tempo todo, bem, você pode ter aí a pecha de ser uma pessoa falsa. E na boa, ninguém gosta de falsidade. Biografias podem ser uma fonte simultânea, toda leitura, na real, de informação e entretenimento. E olha, quem diz isso é alguém que não gostava desse gênero literário. Eu só recomendo alguns cuidados, com biografias do tipo Chapa Branca, que fala, e outras do tipo as não autorizadas, que eu apelidei, você já vai entender por quê, de Billy Doidão. Chapa branca é aquelas que só enaltece. Ai, que maravilha, que lindo, que tudo, até a caca que essa pessoa faz tem cheirinho bom, ai, que gostoso, vem cá. Não, gente, ninguém é assim, nem as pessoas que mais admiramos e que fizeram coisas muito admiráveis. Quanto às não autorizadas, você tem que se ligar ali se elas querem dar voz a alguém, alguma parte injustiçada, etc., ou se estão ali tocando-lhe um monte de polêmica na nossa cara puramente para ganhar grana, para choque pelo choque e espalhar o caos.
Tu aí, consome biografias de bandas se sim, porque sim, se não, porque não? E no caso de sim, faz favor aí, me recomenda. Quem sabe eu não gravo um vídeo sobre alguma ou algumas delas. O que eu sei é que ultimamente o Andrés tem nos dado ótimas oportunidades para refletir sobre aquele assunto que todo mundo evita e contorna. A finitude é desagradável, né? Pois é, mas ela chega cedo ou tarde e eu prefiro ficar com as coisas boas que o Sepultura nos trouxe e deixar aí pra você mais uma pulguinha pra colocar aí atrás da tua orelha. Você consegue viver com a ideia de saber, imaginar, etc., que talvez você não saiba coisa alguma sobre nada ou sobre ninguém? Nem mesmo, quem sabe, o que essa pessoa te disser? Pensa nisso. E o que tu acha disso tudo? Concorda, discorda, no todo ou em parte? Antes de me sentar aqui, a minha busanfinha para gravar este vídeo no meu banquinho de baterista, bom, tava faltando 180 pessoas pra gente chegar no 999. Então, se esse vídeo chegar unicamente a esse número de pessoas e cada uma mostrar pra uma parça que gosta de rock e metal, bom, a gente chega lá, então me ajuda aí, que eu te ajudo aqui, dando conteúdo bacana. Considere fazer um Pix também, se não for muito incômodo. E no mais, eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua presença e da Vidzênia.